Olá! A Comissão de Constituição, Justiça e Redação avaliou o pedido de reconhecimento de calamidade pública de 4 municípios do estado. Em todos os casos, o parecer foi favorável. 7 projetos receberam parecer favorável durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do dia 3 de junho. 5 deles estão relacionados a ações de combate à Covid-19. Às vezes a pessoa pergunta, mas o projeto de calamidade aprovado, se nem teve questão de calamidade, mas exatamente, o projeto, a lei de calamidade ela tem que ser aprovada antes que as coisas aconteçam. Por quê? Porque nós estamos sob a égide da lei de responsabilidade fiscal e, obviamente, que todos os municípios têm a sua peça orçamentária e, como veio um estado como esse da pandemia, você tem que alocar recursos a mais, às vezes, na saúde. E um dos municípios que foi aprovado nesta manhã foi exatamente o município de Guia Lopes da Laguna, que hoje está no estado realmente de calamidade, a pandemia é muito forte no município, tanto que ela está numa referência hoje na proporcionalidade a nível mundial. O deputado Barbosinha apresentou um projeto, que tramitou hoje na comissão também, que tanto os governos quanto as empresas privadas forneçam álcool em gel para as pessoas terem acesso a isso, justamente é a prevenção de poder as pessoas estarem se cuidando. Outros 2 projetos também foram encaminhados para votação em plenário. Eles tratam do afastamento remunerado de servidoras vítimas de violência sexual ou doméstica e também a notificação eletrônica sobre o vencimento da carteira de motorista. Foi apresentado pelo nobre deputado Zé Teixeira para que as servidoras públicas do Estado, vítimas de violência, principalmente violência sexual ou agressão física na sua casa, ela seja afastada com a garantia de ser remunerada, porque é um período que a mulher passa por um abalo psicológico muito forte, e aí ela possa estar assistida pelo Estado e amparada, principalmente pelo Estado. O presidente do deputado Marçal Filho, que trata da questão da notificação, do vencimento da carteira de habilitação, porque, às vezes, o cidadão ele não acompanha. Então, fazer com que haja uma notificação eletrônica para que ele tome ciência disso e possa, então, cuidar dessas questões e não ter sua carteira apreendida e sofrer pontos na sua carteira. Os pedidos de calamidade que você acabou de ver foram votados em plenário ainda na quarta-feira e todos aprovados. Outro projeto, aprovado pelos parlamentares, cria a Semana Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. Em mais uma sessão virtual com a presença de 22 parlamentares, 4 projetos foram aprovados em segunda discussão e votação. A ordem do dia dessa terça-feira foi encaminhada presencialmente pelo presidente da Casa, deputado Paulo Correia, do PSDB, na companhia dos deputados Herculano Borges, do Solidariedade, e segundo secretário, Gerson Claro, do PP, e Eduardo Rocha, do MDB. Entre os projetos votados esteve o que institui a Semana Estadual de Combate ao Trabalho Escravo e análogo à escravidão, do deputado Marçal Filho, do PSDB. Conforme o deputado, é preciso combater e também conscientizar a população a respeito da denúncia e tentar reduzir o número de casos em Mato Grosso do Sul. É um assunto que eu venho debatendo há muito tempo. A época em que exerci os mandatos de deputado federal, apresentei uma proposta de emenda à Constituição onde fosse constatado trabalho escravo ou análogo, haveria expropriação das terras. Quer dizer, a União, o poder público, tomaria essas terras sem direito de indenização ao proprietário. Porque, infelizmente, nós temos ainda esta vergonha em muitos lugares do nosso país. Alguns casos aqui no Estado, graças a Deus isso tem diminuído bastante, mas trabalhadores que trabalham, às vezes, em propriedades rurais bastante distantes das cidades, e acabam se endividando, porque ali mesmo, na propriedade rural, eles adquirem os alimentos para subsistência, aquilo vai sendo descontado e não sobra nada para ele no final do mês. E ele acaba tendo que ficar ali sem poder sair, porque não tem como pagar a dívida, uma dívida que ele não contraiu na realidade, mas que é feito justamente para mantê-lo ali no trabalho.
Além desse, os deputados também aprovaram a inclusão da Feira Expo Amiga de Negócios de Campo Grande no calendário de eventos do Estado, do deputado Eduardo Rocha, do MDB. O projeto, que institui o Dia Estadual do Imigrante Tcheco-Eslovaco, do deputado Felipe Orro, do PSDB, e o projeto de lei que institui o Dia Estadual do Clamor, Jejum e Oração em Mato Grosso do Sul, de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos. Pais de crianças adotadas que são servidores do Estado passam a ter os mesmos direitos de licença que pais biológicos. A mudança, proposta pelo governo, que faz essa equiparação de direitos, foi aprovada pelos parlamentares. Os deputados votaram 5 projetos de lei. O destaque foi a aprovação em segunda votação de 2 proposições do Executivo. A primeira matéria apreciada pelos parlamentares altera a lei que trata de carreira dos agentes de segurança. A proposta resolve um embate de longo prazo, referente ao concurso público. A mudança é em relação à questão da idade mínima e máxima para investidura em cargo público. De acordo com o novo texto, fica valendo a idade do candidato conforme a data na inscrição. Já outro projeto do Executivo equipara a licença paternidade dos pais adotivos aos pais biológicos. Na prática, os pais adotivos vão ter 5 dias de licença para cuidar da adaptação da criança em seu novo lar. Os pais adotivos têm o mesmo amor, às vezes até suplantam os pais biológicos. Então, o amor deles é incondicional. E ele precisa ter também os direitos iguais aos pais biológicos. Então, a Assembleia nada fez mais do que aprovar um projeto que vai beneficiar muito aqueles que dedicam a sua vida a cuidar de filhos que biológicos não são seus, mas vão dar todo o amor, todo o carinho para o resto da vida e serão seus filhos, né? Então a Assembleia cumpriu esse papel e parabenizo o governo do Estado por ter mandado um projeto de relevância e importância para ajudar as pessoas que querem ter os seus filhos, não conseguem biologicamente, mas trazem crianças que às vezes estão em asilo, orfanato, estão deixadas, crianças que sofrem com violência doméstica, essas a gente precisa respeitar. Então, os pais vão ter o mesmo direito que os pais biológicos. E esse projeto veio numa hora boa, numa hora que ajuda muito o Mato Grosso do Sul. Mudando de assunto, o governo entregou ontem na Assembleia o projeto que define as diretrizes para a elaboração do orçamento para o ano que vem. 2 projetos do Poder Executivo foram encaminhados para a Assembleia Legislativa. O refis pode ser prorrogado até 15 de julho e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, começa a tramitar na Casa de Leis. Considerando a lenta e gradual retomada da economia em um cenário incerto provocado pela pandemia do novo coronavírus, o governo estadual flexibilizou as previsões de receitas e despesas. Os poderes terão até 17 de agosto para encaminhar os seus orçamentos. E, assim como a União, o Estado encaminhará a prévia de arrecadação somente no segundo semestre, por meio da Lei Orçamentária Anual. O teto máximo previsto para a Assembleia Legislativa está estimado em pouco mais de 321 milhões de reais. Para o Tribunal de Contas, 304 milhões. Tribunal de Justiça, 971 milhões. Ministério Público, 449 milhões e Defensoria Pública, 204 milhões de reais. O texto da LDO segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo. Antes, confira um trecho da nova edição do programa Considerações. Maurício Picarelli debate os impactos da pandemia do Covid-19 no comércio do Estado. Muito bem, quero fazer um convite muito especial aos nossos queridos telespectadores da TV Assembleia. Os efeitos da pandemia do Covid-19 são sentidos no comércio, então o que é preciso fazer para entender e sair desta crise? Você confere tudo no programa Considerações, que vai ao ar na grade da TV Alemes e também pelas nossas mídias sociais.
tradicional a participação da Assembleia Sul-Mato-Grossense na Semana do Leite, com importantes atividades e debates, apesar da pandemia que ainda predomina. A casa vai participar de atividades virtuais que envolvem esse importante setor da economia estadual. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, tomou um copo de leite durante a sessão para cumprir o desafio virtual alusivo às comemorações da Semana do Leite. A pessoa desafiada tem que desafiar pelo menos 2 outras pessoas. Eu vou desafiar 4 pessoas. Me permitam. Deputado Herculano Borges, deputado Eduardo Rocha, deputado Gerson Claro, e não está aqui com a gente, mas sempre está conosco aqui, o secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula. Estão todos desafiados na Semana do Leite. Não é possível um copo de leite desse ser a metade do preço de um copo de água. Então é isso que o Brasil precisa corrigir e não aumentar o preço do leite no consumo final, mas subsidiar e ajudar os nossos produtores de leite numa bebida tão saudável. O desafio do leite foi proposto pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite, e tem como objetivo valorizar o setor, bem como o consumo de seus derivados em meio à pandemia do novo coronavírus. Aqui no estado, diversas atividades estão sendo coordenadas pela Frente Parlamentar do Leite do Legislativo Estadual. Em Mato Grosso do Sul, a Semana Estadual do Leite em 2020 é comemorada de 31 de maio a 7 de junho. Conforme o deputado Renato Câmara, do MDB, coordenador da Frente Parlamentar, até o momento as ações já arrecadaram mais de 11 mil litros de leite que serão destinados a entidades e associações do estado. A Frente Parlamentar aqui desta casa, representada por 16 deputados, nós fomos parceiros do início dessa grande semana que tem várias atividades e nesse ano vai ser todas online. E começou com uma live com parceria com a Semagro, e aqui parabenizar a Semagro, parabenizar a Concileite, a FamaSul, a Decoagro, a Sumas, que é a Associação dos Suinicultores, e foi feita uma arrecadação, só no início dessa arrecadação já são 11.900 litros de leite que vão ser distribuídos para asilos, para o movimento de vicentinos, papais. E ao longo dessa semana continua então as arrecadações, são vários produtores que estão entrando nesse movimento. O deputado Herculano Borges defendeu nesta semana que o estado determine a reabertura do Parque das Nações Indígenas. Ele defende que a prática de exercícios físicos, tomados os devidos cuidados, auxilia na manutenção da saúde. Indicações encaminhadas ao governo estadual solicitam a retomada do programa Amigos do Parque dos Poderes e a reabertura do Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. O deputado Herculano Borges, do Solidariedade, esclareceu os motivos dos pedidos. Eu fiz uma indicação também, acompanhado pelo presidente Paulo Correia, fazendo 2 solicitações. A primeira, a retomada do programa Amigos do Parque, um programa do governo do estado que abre uma pista aqui do Parque dos Poderes para a prática de atividade física, caminhada com segurança. E no período da pandemia, a pista ela foi fechada e as pessoas, nesse momento, estão fazendo atividade caminhando na calçada e se aglomerando. Então, a primeira solicitação é para que seja retomado o programa Amigos do Parque, de uma forma controlada, com um distanciamento maior e com segurança na questão do trânsito de automóveis. É a primeira solicitação que nós fizemos, a primeira indicação. E a segunda é a indicação para a reabertura do Parque das Nações Indígenas. O Parque das Nações Indígenas,
além de ser um cartão postal aqui de Campo Grande, é um espaço de prática desportiva e de lazer de toda a comunidade campograndense. E o parque foi fechado. Então nós estamos solicitando a reabertura do parque e que, através da Fundação de Esporte e dos órgãos competentes, o governo possa fazer um controle de entrada e saída e trânsito de pessoas com orientação, com aferição de temperatura, entre outras orientações necessárias para que a população esteja protegida. Para o parlamentar, que é profissional de educação física especializado em treinamento desportivo, há que se ressaltar a importância da atividade física como aliada no combate ao novo coronavírus. Nós sabemos que a prática de atividade física ela é muito importante nesse período de pandemia, aumenta a imunidade e também melhora na questão até da saúde mental. Sabemos que muitas pessoas estão sofrendo com depressão nesse período e precisam desse estímulo por parte do governo para a prática da atividade física. Deputados alertam: os impactos do coronavírus nas comunidades indígenas do estado pode ser muito grande. Os parlamentares pediram ações efetivas do estado voltadas a essas localidades. A vulnerabilidade e o alto índice de propagação do coronavírus na comunidade indígena de Dourados foram destaques entre os parlamentares. Eles temem consequências muito graves se medidas não forem tomadas com urgência. Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do Brasil. Já foram confirmados, até o dia 2 de junho, 76 casos de Covid, a maioria registrada entre os Kaiowá, Terena e Guarani, na Grande Dourados. Diante desta realidade, o deputado Pedro Kemp, do PT, fez um apelo à Secretaria de Estado de Saúde para a distribuição de equipamentos de proteção e apoio à comunidade, que precisa de ações e estratégias especiais, pois são mais vulneráveis. É preciso que esse material chegue até as aldeias indígenas, porque os índios vivem numa situação de vulnerabilidade maior. Então, nós precisamos dessa atenção do secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, e também fazendo gestões, lógico, junto ao Departamento de Saúde Indígena Especial. Os deputados Barbosinha, do Democratas, e Neno Razuki, do PTB, também cobraram informações e providências para conter a pandemia nas aldeias indígenas da região sul do estado, composta de 17 mil habitantes. Dourados se apresenta como novo epicentro da pandemia. Precisamos de uma atenção como um todo, mas não tem dúvida nenhuma de que a comunidade indígena, até pela sua vulnerabilidade, ela necessita de uma atenção especial. A questão relacionada ao abastecimento de água, eu tenho cobrado isso há muito tempo, pedi informações, inclusive, à CESAI, a respeito desse assunto. Desde a época, a FUNASA cuidava desse assunto relacionado aos índios. Penso que esse é um assunto que demanda uma atenção especial da Secretaria de Estado de Saúde, do município de Dourados e de todos nós. Eu queria pedir o apoio ao presidente, aos demais colegas, para que o governo do estado, através do seu secretário Geraldo Rezende, apresente para nós deputados um plano concreto, plano detalhado de combate ao coronavírus nas aldeias do estado. Ao final da sessão ordinária remota, a pedido do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, do PSDB, os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio para prestar homenagem às vítimas do coronavírus. Nesse momento, fui informado pela assessoria que o número de mortos por coronavírus no Brasil passa dos 30 mil. 30.079, os infectados 530.733, no Mato Grosso do Sul 20 mortos, os infectados 1.568. Então, com muito pesar, e aqui peço esse minuto de silêncio para os familiares dessas vítimas, dessas pessoas que morreram desse mal que abalou não só Mato Grosso do Sul, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. 1 minuto de silêncio, eu pediria que todos ficassem em pé
e fizéssemos 1 minuto de silêncio a partir desse momento. Proposta que passa a ser analisada pelos parlamentares torna obrigatória a disponibilização da língua brasileira de sinais em todo o conteúdo jornalístico produzido por emissoras públicas estaduais de televisão. O projeto de lei do deputado Pedro Kemp, do PT, também determina a inclusão dos intérpretes de Libras nos conteúdos visuais reproduzidos nas redes sociais e em ferramentas disponíveis na internet por essas emissoras. O objetivo é garantir acessibilidade aos surdos. Os surdos estão organizados, em associações, e eles têm feito essa discussão da necessidade de nós disponibilizarmos nos informes oficiais do governo do estado, nas publicidades oficiais e também na TV pública, de responsabilidade do governo do estado, intérpretes de Libras para que os surdos possam ter acesso às informações, nos noticiários da TV pública e também acesso às informações da publicidade oficial e dos informes publicitários do governo. A medida, segundo Kemp, tem como exemplo a TV Alemes, que disponibiliza intérpretes de Libras em toda a programação. A Assembleia Legislativa, a TV Assembleia, ela já é um exemplo de como isso pode acontecer, garantindo à comunidade surda do Mato Grosso do Sul participar de forma efetiva daquilo que está acontecendo aqui no Poder Legislativo. Então, utilizando esse exemplo da Assembleia Legislativa, que tem a sua TV, nós queremos que o governo do estado também faça o mesmo, porque é um direito da pessoa surda ter acesso à informação e poder participar ativamente da sociedade. Outro projeto bastante relevante apresentado na Assembleia Legislativa nesta semana é do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que propõe a implantação de centros de ensino voltados para o atendimento de alunos diagnosticados com o transtorno do espectro autista em Mato Grosso do Sul. Essa medida, caso aprovada, vai beneficiar mais de 500 estudantes autistas matriculados na rede estadual de ensino. É um projeto muito importante que vai atender esses alunos, essas crianças, essas pessoas que vivem essa situação. Então, esse centro especializado vai detectar a dificuldade que o aluno tem e ela será direcionada a esse centro, que será muito importante, porque ali vai ter pessoas especializadas nessa área, enfermeiros, que estarão ali dando toda assistência, todo apoio a essas pessoas. Estará interagindo entre elas, estará ali um ensinamento especializado a elas. Então, é um projeto muito importante, de nossa autoria, que vai atender todas essas pessoas com problema de autismo. Pela proposta, os centros de ensino atenderão os alunos autistas no contraturno das unidades educacionais em que estejam matriculados. Agora, esse projeto e o do deputado Pedro Kemp serão encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e para as comissões de mérito. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Não deixe de acompanhar as estreias da TV Assembleia também no YouTube. Sempre que um novo programa entra aqui no canal 9 da NET, também está disponível para assistir quando quiser na internet. O Personalidades é uma das estreias da semana e conversou com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador João Rocha. Olha, o programa Personalidades está imperdível. Tenho certeza que você vai gostar muito. Estou conversando com uma pessoa que na vida dele é muito forte essa questão do esporte, da política, É muito ligado onde ele nasceu. Está aqui comigo, ele é presidente da Câmara, o vereador João Rocha. Presidente, bem-vindo. Obrigado, Benhur. Nos encontraremos no Personalidades. Imperdível, hein? Conversa muito boa, muita emoção, muita intensidade no programa desse mês, Personalidades. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até a próxima edição.